O Arranjo está de volta e a gente está aqui no Teatro Marília conversando com Luiz Paixão e com a Ana Guzmão sobre a mostra Nos Porões da Loucura. Luiz, como é que vocês chegaram até essa temática da loucura? Na realidade, o Irã Firmino, que é o autor do livro Nos Porões da Loucura, que é uma série de reportagens que o Irã fez nos anos 70 e que depois ele transformou em livro. E ele sempre teve o interesse de transformar em espetáculo, né? E aí a Ana me convidou para a gente fazer esse trabalho junto, né? E foi um negócio que me pegou de uma maneira muito forte, né? Muito forte mesmo. O meu teatro, normalmente, ele tem uma pegada mais social, mais política, né? E poder tratar da degradação humana como o espetáculo trata, eu acho que foi uma maneira feliz que a gente encontrou, né, Ana? Quer dizer, a gente fala de momentos extremamente dolorosos, de pessoas que foram coisificadas, né? Pessoas que foram completamente degradadas na sua humanidade, mas de uma maneira muito poética, muito bonita. E como que foi feita, então, a preparação, né, dos atores? Assim, qual que foi o maior desafio que vocês encontraram nessa montagem? Olha, primeiro porque é um tema que mexe com qualquer pessoa, né? E com o ator particularmente é muito forte, né? Estava se falando de fotografia aqui e quando a gente começou o trabalho, né, em 2016, que a gente começou a montar o espetáculo em janeiro de 2016, foi a partir de fotos, né, de toda uma iconografia que cada ator foi buscando aquelas personagens que estavam lá como ponto de partida para poder criar o seu personagem. Quer dizer, cada ator, ele buscou, dentro do material que a gente tinha, ele buscou uma referência, não que ele fosse fazer aquele personagem, né? Mas aquela pessoa, aquele paciente, ele foi o ponto de partida para o processo de criação. O espetáculo diz do Hospital Colônia que aconteceu, ok, que já foi fechado, agora os pacientes moram em residências terapêuticas que viveram lá. Mas a gente sabe que os porões ainda existem, né? E tem muito hospital com muito problema. Tem muita gente que vive ainda a questão do hospício no corpo dela, né? A gente fala, inclusive os próprios profissionais da saúde mental falavam com ele, olha esse corpo, como é um corpo que viveu o hospício, né? Que às vezes essas pessoas chegavam lá porque era, sei lá, um preso político, um homossexual. Só que você fica o dia inteiro num lugar, gente, que você não sabe que horas são, você come com a mão. Eles comiam igual animais, defecavam no pátio, não faz nada. E é importante colocar também, Ana, né? Como que a militância antimanicomial, ela foi recebendo o espetáculo através dos seus ensaios, que a gente fez questão de chamar sempre representantes da luta para ver por onde que a gente estava indo, se a gente estava no caminho certo, né? Porque um espetáculo desse não é só um espetáculo. Quer dizer, ele tem uma responsabilidade social, política e humana que eu acho que nos meus 41 anos de teatro que eu estou completando agora, eu nunca enfrentei. Foi um momento de falar, pombas, tem um tema na minha mão e que eu não posso fazer qualquer coisa. Né? Eu não posso pensar esse espetáculo única e exclusivamente como um espetáculo de teatro, que vai denunciar alguma coisa. Ele é mais do que isso. Né? E eu acho que é isso que a Ana, enquanto produtora do espetáculo, tem buscado fazer ao longo das várias temporadas, das várias apresentações que a gente fez, que é sempre provocar discussões, sempre provocar debates, convidar pessoas que têm uma responsabilidade objetiva na questão da saúde mental, para a gente poder ir aprofundando esse debate com a sociedade. Ao longo desse tempo de carreira do espetáculo e também do trabalho de montagem do espetáculo, dessa exposição,
O que mudou para vocês como humanos, sabe? Esse contato mais direto com essa realidade, com essa causa. Eu acho que assim, o meu sentimento de amor por eles aumentou demais. Muito, 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 muito. Sendo que eu sempre que posso, que a gente tem a oportunidade, eu quero sempre trazê-los para cá. Na nossa primeira temporada, nós fizemos 4 dias no Sesc Palladium, de graça. Conseguimos um apoio do Sesc Palladium para fazer o grande teatro 4 dias de graça. Eu fiz questão de trazer os usuários para dentro do teatro, o pessoal da população de rua. Eles ocuparam o grande teatro do Sesc Palladium e viram a sua história contada no palco. Né? Então, realmente, eu senti uma aproximação muito grande dessas pessoas. E eu acho que é nossa obrigação trazê-los de volta para o centro da sociedade, que é o lugar deles, como é o lugar de todo mundo. Eu acho que tem 2 coisas que eu queria colocar que eu acho que foram fundamentais para mim. Né? Primeiro, compreender até onde pode ir a maldade humana. O que se fez com aquelas pessoas ali, o espetáculo não consegue traduzir. Né? Ele não consegue traduzir. Mas eu acho que tem uma das coisas mais terríveis que eles passaram ali, que é morrer de frio. Literalmente morrer de frio. E em um outro momento, olha, o teatro já me deu muita alegria, o teatro já me deu muita emoção. Mas eu acho que nunca em minha vida eu tive uma emoção tão grande no dia que o Tonho chegou aqui. Um sobrevivente veio assistir o espetáculo, um sobrevivente de Barbacena, veio assistir o espetáculo e foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. Isso foi ele que me deu. Então, isso muda a gente. Tem muita gente, vários casos de pessoas que acabam o espetáculo e vêm conversar com a gente, porque eles querem falar. Olha, agora eu entendi o que aconteceu com meu tio. Eu tive um tio que me falar, porque é histórico, é a nossa história. É a nossa história e que a gente não conhece. Quando a gente começou a montar o espetáculo, a gente sabia, mas não tinha noção de quão grave foi. Que eles deixavam as pessoas morrerem para vender os corpos para a faculdade de medicina. Né? Que as pessoas morriam de frio, que elas não tinham cama, elas dormiam num capim no chão para caber mais gente. Que era retirado de manhã, colocado no sol para poder secar de urina, fezes e tal. Depois aquele mesmo capim voltava para lá. E ali, se tinha um que morreu durante a noite, tirava, não sei o quê, que vomitou, sabe, assim. E era isso, assim. E aí a gente foi vendo, né, fomos aprendendo as camadas e camadas e camadas de coisas. E então, muita gente também tem uma modificação. Tem gente que, né, relata, a gente falou assim, nossa, agora eu acho que eu vou olhar para essas pessoas de outra forma. Eu acho que agora dá um clique, assim, de falar, opa, peraí. Então, a gente sente uma resposta do público muito forte também. Tem gente que acaba o espetáculo e não consegue sair, não. Fica por aqui, sabe? Quer conversar, quer trocar com a gente, porque é o ser humano, né? Tá falando da nossa história, de uma história de Minas Gerais, e está falando de uma história do ser humano. Muito bom, gente. A peça, então, para as pessoas assistirem, conhecerem essa história toda, está em cartaz até quando? Até dia 27 de maio, então nós estamos aqui no Teatro Marília. Tem mais 3 finais de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 8h30, domingo, 19 horas. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site valteatromg.com.br. O cinema é de graça, o cinema é só chegar um pouquinho mais cedo, são só 40 lugares, então tem que vir, chegar mais cedo, pegar a senha, as exposições também, e o debate do dia 20 vai acontecer depois do espetáculo. Quem quiser chegar depois do espetáculo entrar também é bem-vindo.
Tem algum site, uma rede social para as pessoas Tem. terem acesso na programação completa? Tem. É o trabalho de vocês. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, que é Nos Porões da Loucura, e o site é nosporõesdaloucura.com.br. Lá tem a programação completa, porque cada dia é um filme, eles, né? Então, nosporõesdaloucura.com.br, a nossa fanpage. Qualquer dúvida é só entrar lá no contato, mandar um e-mail ou então mandar uma mensagem, que eu respondo todo mundo com o maior prazer, com a maior alegria. Obrigado, Tá certo, gente. Muito Valeu. obrigada, viu? Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de Estamos vocês. esperando vocês. Pode Com deixar. certeza. Tá? Viremos, né, João? Muito obrigada, gente. Valeu. Então, o Arranjo fica por aqui e na semana que vem a gente volta lá no nosso estúdio. Até lá!